Hoje nós passamos praticamente o dia inteiro discutindo a PEC 55. Aliás, é o que tem se feito ultimamente aqui no Senado Federal, é discutir essa PEC. Apesar do que a zaga do ex-governo teme em dizer que não está havendo debate, mas é o mesmo raciocínio da época do impeachment, que, ao mesmo tempo que se defendia o tempo inteiro, dizia que estava havendo um cerceamento de defesa. Mas, senhor presidente, eu li um artigo hoje do economista Ricardo Amorim e vou reproduzir aqui só 4 premissas que ele deixou que eu achei muito interessante. Principalmente sobre as mentiras que estão sendo espalhadas aqui a todo dia. E ele pensou algumas delas e fez alguns comentários interessantes. A primeira delas, de que a PEC pune os mais necessitados. E ele diz o seguinte: ao contrário, ela os protege. A PEC não requer nenhum corte em nenhum gasto social e, ao reduzir as preocupações com a solvência do setor público brasileiro, colabora para o crescimento dos investimentos das empresas e a geração de emprego. Como o desemprego é mais alto exatamente entre os mais necessitados, eles serão os maiores beneficiados pela medida. Porque o que não está se contando hoje, e eu vejo a cantilena aqui o tempo inteiro usando o pobre como biombo, e desgraçada a vida do pobre, porque é usado de toda sorte, é usado para ganhar voto, é usado para justificar a volta de alguns ao poder. E agora estão justamente dizendo que isso aí é para acabar com os pobres, é os mais necessitados. E, de repente, a turma que se refestelava com os ricos estão justamente renegando e agora de novo abraçaram, voltou para os braços do povo, está abraçando os pobres. De repente viraram o protetor dos pobres. Mas a grande verdade é que o fato, a realidade, ela se descortina e ela se impõe. Porque no governo que saiu agora há pouco, que foi deposto, eles deixaram mais de 20 milhões de empregados. Quer estrago maior na pobreza do que isso? O segundo ponto que o Ricardo Amorim diz é o seguinte: que a PEC, ela não só não força o governo a cortar gasto nenhum, como ainda permite que os gastos totais cresçam de acordo com a inflação. A grande sacada da PEC é que, ao colaborar para a retomada da confiança no país, ela permite que o país volte a crescer, coisa que não acontece há 3 anos. E, com isso, a arrecadação de impostos cresça mais do que os gastos, o que faz com que o desequilíbrio entre gastos e receita do governo diminua ao longo do tempo. Isso é necessário porque, este ano, o governo federal gastará 170 bilhões a mais do que arrecadará, excluindo gastos com juros e benefício, com juros da dívida. O prazo de 20 anos da PEC tem sido muito criticado aqui, dizendo que vai se congelar tudo por 20 anos. Na verdade, é uma falácia. Por que o prazo de 20 anos? Porque se fosse para fazer de acordo com a lógica, senador Ataíde, teria-se o governo que cortar hoje, imediatamente, 170 bilhões. 170 bilhões. O que se fez foi diluir em 20 anos esse déficit todo. Então, está se fazendo de forma gradual. Mas aí, o que se fazer quando há má fé no discurso? O que se fazer quando a mentira entre pela discussão? Eu li o artigo de uma senadora na Folha de São Paulo que, sinceramente, dava pena. Demais, presidente. Eu li o artigo da senadora Vanessa Graziotin, eu vou falar aqui, ela não está aqui, não tem como pedir o artigo 14. Ela misturando golpe com um discurso político, com um discurso técnico da PEC. O que acontece? Porque a intenção não é esclarecer, a intenção é complicar. Como dizia Chacrinha, eu não vim para explicar, eu vim para complicar. Esse que tem sido o raciocínio o tempo inteiro, ao todo tempo, como diz a senadora Ana Amélia. Eu vi aqui hoje, inclusive, o cúmulo da incoerência. Eu vi um líder de um partido aqui, que eu também não vou citar, para não dar artigo 14, vir aqui começar a apontar o dedo, sabe sobre o que tema, senador Ataíde? Sobre corrupção. Olha, eu não gosto de tratar desse tema, eu não gosto de vestal, não gosto de gente que aponta dedo,
porque todos nós somos falhos. E olha que eu trabalhei 20 anos no serviço público e minha ficha é uma folha de papel sulfite em branco. Mas não sou desse tipo. Agora, o sujeito está com um telhado de vidro finíssimo e tem a coragem de vir aqui apontar dedo. E como diz que recordar é viver, esse partido saiu do governo, eu contei assim, a grosso modo, teve pelo menos 12 escândalos grandes. E não vou ficar aqui rememorando para não ficar parecendo que nós estamos aqui jogando lama nos outros. Mas eu pediria bom senso. Não venha falar disso aqui, não, porque se a gente for falar desse tema, a coisa não vai ficar boa. Porque vocês têm um telhado de vidro do tamanho do mundo. Então não vamos falar de corda em casa de enforcado, porque estão correndo o risco de ter o maior líder do partido terminando o final do ano na cadeia. Então não é bom falar desse tema, vamos falar só da PEC, mas dentro da coerência. Vamos buscar um discurso que possa mostrar saída, porque não é acusando que as ruas vão voltar a amar o Partido dos Trabalhadores e os seus anexos. Nesse momento, o que a gente está vendo é o país todo se debruçando para encontrar uma saída por desmandos que foram feitos por quem estava no governo. Não dá para esconder 13 anos. E, de repente, eu vejo que os discursos aqui são todos com o retrovisor quebrado. Quebra o retrovisor e vamos para frente agora, acusar todo mundo, dizer que isso aqui é o discurso do terrorismo, dizer que vai acabar com o BNDES, que vai acabar com o 13º, que vai acabar com os pobres desse país. Ora, os pobres desse país foram acabados agora em 13 anos. Deram com a mão e tiraram com a outra. Essa que é a grande realidade. Nós estamos com uma inflação imensa, com desemprego imenso, estados e municípios quebrados, e aí vem cantar de galo aqui na tribuna. Me desculpem, mas vou sempre fazer o contraponto, porque não dá para escutar essas coisas calado. Muito obrigado, senhor presidente.